Deus falar. E nós vamos ouvir a partir de agora, pela revelação da palavra de Deus, dada através do Espírito Santo, que governa este lugar, está na minha e na tua vida. Mensagem no telão, pastora, por favor. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e será para sempre. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e será para sempre. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus amado e bendito, Deus maravilhoso, Deus santo, justo, reto, vivo, verdadeiro, único Deus, a Ti pertence a honra, a glória, a majestade, o poder, o domínio, porque tudo está, Senhor, sob o Teu controle. Nada escapa das Tuas mãos, Senhor. E aqui nós estamos, prostrados diante do Teu poder, da Tua soberania, nos rendendo a Ti nesta noite, Senhor, declarando que Tu és Senhor. Tu és o nosso Deus, nosso Pai, o Deus de amor e bondade, que nos conduz sempre em triunfo. O Deus de amor que nos resgatou, que nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, e neste reino tem nos feito crescer, neste reino tem nos dado maturidade, tem nos aperfeiçoado, tem nos mostrado a Tua verdade, a verdade que liberta, a verdade que edifica, a verdade que dá herança, a verdade que transforma. Obrigado, Espírito Santo, por nos guiar a este ministério santo, de compromisso com a Tua palavra. Obrigado, Deus, por cuidar de nós. Obrigado, Senhor, por nos levar a pastos verdejantes e a águas cristalinas, águas de descanso. Queremos, Deus, compreender cada dia mais o Teu querer. Queremos ir a fundo nos Teus propósitos e desígnios para a nossa vida. Queremos, Deus, responder a este chamado santo e bendito, a este chamado divino que vem do trono de Tua graça ao nosso espírito. Portanto, lhe peço nesta hora, usa-me, Deus, como um canal da Tua bênção para a Tua igreja. Usa minha vida, minha boca, Senhor, para falar aos Teus filhos, para dar a direção exata da Tua vontade, Senhor. Faz aqui, Senhor, o Teu querer. Move, Deus, move com o Teu Santo Espírito nos corações a partir de agora. Que todos, ó Senhor, se aquietem para ouvir a Tua voz. Que todos agora, Senhor, tenham os olhos iluminados, os olhos do entendimento, iluminados por Ti para compreenderem a Tua palavra, receberem em seus espíritos a verdade que liberta, para o Teu louvor e para a Tua glória. Eu oro e já Te agradeço, em Teu nome, Senhor Jesus. Amém. E toda a igreja diga amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Obrigado, minha amada, querida pastora, minha linda esposa. Meus irmãos amados,
Igreja preciosa de Jesus, povo de propriedade exclusiva de Deus, homens e mulheres santos, salvos e salvos para sempre. Amados, a palavra do Senhor, ela nos traz vida, e vida em abundância. Mas para que esta vida, de fato, seja manifestada em nossa vida, é necessário o conhecimento da palavra de Deus. É necessário o entendimento da palavra do Senhor. Por isso, onde não há revelação, não há vida em abundância. Mas onde há revelação pelo Espírito Santo, aí existe uma fonte de águas vivas. E esta água viva nos dessedenta, nos sacia a nossa sede e faz com que vivamos no descanso de Deus, entrando então nesta vida abundante que Jesus tem para aqueles o qual Ele deu a sua vida na cruz do Calvário. O Salmo 91, versículo 1 e 2 diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Quem diz meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Então Deus tem para mim e para você um descanso. E o que é alcançar esse descanso, pastor? É confiar totalmente em Deus. Quando eu aprendo a confiar totalmente em Deus, eu entro neste descanso e posso dizer, eu habito no esconderijo do Altíssimo. Eu descanso à sombra do Onipotente, porque eu sei que o meu Senhor vai à minha frente e abre os caminhos para que eu passe. O mundo aí fora, igreja, ouça, a sociedade que nós vemos hoje, que é o mundo que não tem a revelação da palavra de Deus, essa sociedade, ela hoje vive com medo. As pessoas aí fora, elas estão cheias de dúvidas. As pessoas que não confiam totalmente em Deus, elas vivem numa total insegurança. E esta insegurança traz pânico, traz depressão, traz isolamento, traz síndromes e etc, e etc. Por quê? Porque elas não habitam no esconderijo do Altíssimo. E elas se preocupam com o dia de amanhã. Elas se preocupam com o futuro. As pessoas estão todas preocupadas com 2018. O que será em 2018? O que vai acontecer em 2018? O que será do governo? O que será da economia? O que será da saúde? O que será da educação? E nós? Hebreus 13:8 diz: Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Amados, nós não nos preocupamos com o que será de nossas vidas em 2018. Mas, pastor, não existe mais. Se você colocar o mais, você está colocando dúvida. Se você colocar o mais, você está desconfiando de Deus. Se você colocar o mais, você não está vivendo por fé e você não está agradando ao Senhor. Então eu estou aqui para dizer para você aquilo que este altar prega e vive, para te lembrar que 2018 será o ano melhor da sua vida, em nome de Jesus, porque o Senhor está lhe preparando para conquistar. O Senhor veio por este altar, por 10 cultos,
nos ensinar a conquistar, nos ensinar como nós devemos partir para as conquistas. E em Provérbios 1:33 a palavra diz: mas o que me der ouvidos, aleluia. Amados, não tem outra receita, é esta: o que der ouvidos. Habitará com medo, habitará com preocupação, habitará com temor, habitará com dúvida, habitará com inquietações. Não, o que me der ouvidos, diz o Senhor, habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Aconteça o que acontecer, venha o que vier, haja o que houver, Deus é conosco. Ele nos dá tranquilidade, Ele nos dá segurança, Ele nos livra de todo o temor do mal. Amém? Em Provérbios 1:29-32, olha: porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. A sociedade, o mundo é isso. Aqueles que não querem dar ouvidos a Deus, aqueles que não querem dar ouvidos à palavra de Deus, são aqueles que aborrecem o conhecimento. Eles se incomodam com o conhecimento de Deus. O versículo 30 diz: não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Então muitas pessoas desprezam a palavra de Deus. Quantos você conhece que você já falou de Jesus e a pessoa você viu que desdenhou? Quantos? Eu perdi as contas de quantos eu falei de Jesus. Falei: olha, o único caminho é Jesus. A sua vida só vai mudar quando você de fato se entregar para Jesus, entregar o teu caminho para Jesus e confiar nele. A palavra do Senhor diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Então, quando eu entrego minha vida ao Senhor, de todo o meu coração, sem reservas, e digo para Ele: Senhor, eu confio, amados, o Senhor diz que Ele não lança fora aquele que vem até Ele. E Ele diz: vem a mim como estás. E Ele muda a nossa história. Ele mudou a minha. Ele mudou a minha história. Ele mudou a história da minha família. Ele me libertou do mundo, me libertou da mentira, me libertou da escravidão de vícios. O Senhor fez uma obra na minha vida quando eu entreguei o meu caminho a Ele. Quando eu disse: eu não posso mais por mim mesmo. Por mim mesmo eu só vou ir para o abismo. E eu entendi que o Senhor tinha o melhor para a minha vida. Então eu confiei. Eu passei por situações na minha vida. Eu passei. Passo ainda hoje por situações que Deus permite. Passo. Para quê? Para que eu nunca me esqueça que Ele é Senhor. Para que eu nunca me esqueça que Ele é o Senhor na minha vida. Foi Ele quem fez a obra, não fui eu. Olha o versículo 31 que diz: portanto, comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. Quem não quer o conselho de Deus, vai ter conselho entre si. Quem quer conselho de Deus, vem para a igreja. Amém? Glória a Deus que estamos aqui. Porque nós queremos o conselho de Jesus. Nós queremos a orientação de Deus para a nossa vida. Agora, quem não quer, busca. Meu pai já dizia: me diga com quem tu andas, eu te direi quem tu és. Não é? Por quê? A pessoa, ela não quer o conselho de Deus, ela busca o conselho do mundo. Então ela vai buscar quem está no mundo. Por quê? Ela vai ouvir o que lhe agrada. Porque muitas das vezes ouvir a palavra de Deus não nos agrada. Porque a nossa carne quer outra coisa. E Deus vem e fala o contrário. E o não de Deus, amados, é para o nosso bem. Guarde isso no teu coração. O não de Deus é sempre para o teu bem. Nunca será para o mal. E Deus usa a nossa vida como pais
para falar não para os nossos filhos. Deus usa uma pessoa de mais idade, às vezes, para falar um não para nós, para o nosso bem. Um avô, uma avó. Deus usa um líder espiritual para falar não. Não é assim, não é por esse caminho. Para quê? Para o nosso bem. E nós temos que aprender a ouvir a voz de Deus. E quando Ele dizer, entender que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente o mesmo Deus. Ele não muda. A sociedade pode mudar, o homem pode mudar, mas Deus não muda. E nós não podemos permitir nos adequar ao mundo para que a palavra se adeque a nós. Não. Nós temos que ser radicalmente contra a cultura do mundo para que a nossa vida seja adequada à palavra de Deus, e não a palavra de Deus ser adequada à minha vida. Estão entendendo? Versículo 32. Os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos a impressão de bem-estar os leva à perdição. Então, olha, amados, tem muitas pessoas aí achando que estão indo por um caminho bom. Muitas pessoas estão achando que estão indo por um caminho reto, mas a Bíblia diz que o fim deste caminho é morte. Então, nós temos as respostas para o ano que vem. Nós temos as respostas para o ano seguinte. E também temos a segurança para as nossas vidas. Por quê? A nossa confiança não está nas coisas do mundo. A nossa confiança está no caráter de Deus. Porque a Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Isso manifesta, revela um caráter imutável. Isso revela um Deus de caráter que não muda. Ele não mudará. Ele permanecerá sendo o mesmo. Então a nossa confiança está nisso. Desde a antiguidade não se viu nem se ouviu um Deus que trabalha em favor daquele que nele espera. Esse é o nosso Deus. É o Jesus que nós estamos pregando aqui e ouvindo agora aqui. Ele está se manifestando pela minha vida, a minha e a você. Então, quando Ele diz, eu não mudo, amados, Ele não muda. Hebreus 1,12 diz, também, qual manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. A nossa segurança é isso. É exatamente no caráter de um Deus que não muda e não mudará. Ele é eterno e eternamente o mesmo. Em Hebreus 1, versículos 8 a 12 diz, mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de equidade é o cetro do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com o óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Ainda no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão. Tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão, qual veste. Também, qual manto os enrolarás. E como vestes, serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Amém, igreja? Este é o nosso Deus. A nossa confiança está neste Deus, que não muda. Em Hebreus 1:3, diz assim, Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, o Senhor nos purificou, amados. Amém? Eu e você somos perdoados de todo pecado.
Amém? O Senhor nos perdoou de uma única vez. Por isso nós temos que buscar a santidade, andar em santidade, desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Mas os nossos pecados já foram purificados, Ele já nos perdoou. Assentou-se à direita da majestade. Nós sabemos que a direita é no seu pleno poder, na sua plena autoridade. Nós entendemos aqui a respeito da deidade de Cristo, que Ele é Deus, Ele é o próprio Deus. Quando Estevão viu os céus abertos e disse: eu vejo o Filho do Homem sentado à direita de Deus, à destra de Deus. Isso no original grego quer dizer: eu vejo o Filho do Homem sentado no seu pleno poder de Deus. Eu vejo o Filho do Homem sentado na sua plena autoridade de Deus, porque é um só trono. Ou seja, aquele que foi o Cordeiro é o Deus que está sentado agora no seu trono de glória. É o Deus que ressuscitou ao terceiro dia. Veio aqui a esta terra como filho para nos ensinar a sermos filhos. Mas Ele era o próprio Pai. Quando Filipe diz para ele: Senhor, mostra-nos o Pai, que é o que nos basta. Jesus olha para Filipe e diz: Filipe, estou há tanto tempo convosco e ainda não tendes me visto? Eu e o Pai somos um. Amados, Jesus é Deus. E para nós isso está bem claro. Portanto, Jesus é o mesmo. Quando Paulo diz Jesus é o mesmo ontem, Ele é o Deus da criação. Quando Paulo está dizendo isso, Jesus é o mesmo ontem, porque Paulo traz a revelação da deidade de Cristo. É Paulo que traz para nós que Jesus é Deus, que é o nome que está acima de todo nome no céu, na terra e debaixo da terra, qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Senhor. E Senhor é um só. Não existem dois senhores, é um Senhor. Então quem é Senhor? Jesus. Quem é Jesus? Jeová. Quem é Jeová? O Deus da criação. Que Paulo diz: Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. É esse Deus que nós adoramos aqui. Então Jesus assentou-se à direita da majestade, ou seja, no seu pleno poder, na sua plena autoridade da majestade nas alturas. Então o nosso Deus é o mesmo desde a criação, Ele não mudou. Amém? E a sociedade não sabe disso. O mundo não sabe disso. Nós sabemos. Louvado seja Deus por isso. O Senhor me escolheu e te escolheu para recebermos estes mistérios, a revelação destes mistérios, que estavam ocultos, diz Paulo, desde tempos eternos. Mas agora o Espírito Santo tem revelado aos seus santos profetas. Então, amados, a sociedade não tem estabilidade no mundo. Por quê, pastor? Porque a estabilidade só se tem em Jesus. Estabilidade na vida só se tem na rocha eterna, que é Jesus Cristo, onde nós estamos edificando a nossa vida. 1 de Pedro 2, 6 e 7 diz: pois isso está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Esta pedra é a rocha. E esta rocha é Jesus. É Cristo. Cristo em vós, a esperança da glória. Amém? Malaquias 3, 6, a parte A do versículo diz: porque eu, o Senhor... Diz para o teu irmão aí, amado, Deus não muda. 1 Samuel 15, 29 diz: também a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Aleluia, aleluia. Números 23, 19 e 20 diz: Deus não é homem para que minta,
nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Eis que para abençoar recebi ordem. Ele abençoou, não o posso revogar. Amados, aquilo que Deus abençoa, está abençoado. E a palavra do Senhor diz que Ele tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Estas bênçãos estão liberadas para a tua vida. Receba em nome de Jesus. Receba, porque o Senhor na cruz, Ele fez tudo o que tinha que fazer para te abençoar, para liberar as bênçãos sobre a sua vida. Você não tem que pagar preço algum. Você não tem que fazer troca alguma. Simplesmente receba por fé e viva os milagres de Deus na sua vida em nome de Jesus. Amém? Você quer aplaudir o Senhor por isso? Aleluia! Hebreus 6, 17 e 18 diz: por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com um juramento, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Deus não muda, o futuro está em suas mãos, Ele tem planos perfeitos de vitória para todo aquele que nele crê. Ele é a própria sabedoria, Ele é justo, Ele é reto, Ele é santo, Ele é bom, Ele é soberano e Ele honra a sua palavra. Amém? Ele vela para fazer cumprir a sua palavra. Em Isaías 55, versículos 8 a 11 e 13, olha o que diz, amados: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o pastor Emílio. Diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Por isso não limite Deus na sua vida. Amém? Não dê nada por encerrado. Amado, não faça isso. Não jogue a toalha. Creia. Creia que o melhor de Deus ainda nem começou na sua vida. E está chegando. Coisas que você, sabe, nem sequer imaginou viver. Coisas que nem sequer passou pelo seu pensamento. Porque é Ele quem diz: os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Então, sabe, nós como seres humanos, pessoas carnais, nós pensamos um monte de coisa na nossa cabeça. E aí Deus vem e fala: viu? Desperta, tu que dormes. Os teus pensamentos não são os meus pensamentos. Os meus pensamentos são mais altos que os teus pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Amados, por isso que a nossa vida tem que ser totalmente alicerçada na palavra de Deus, porque tudo acontece na nossa vida por intermédio da palavra de Deus. O Senhor, Ele tem prazer em fazer cumprir a sua palavra na nossa vida. Porque olha, assim será a palavra que sair da minha boca. Onde está a palavra que sai da boca de Deus? A Bíblia Sagrada é a palavra que sai da boca de Deus. E Jesus diz: nem só de pão viverá o homem,
mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Está aqui. Deus não vai falar mais nenhuma palavra além do que está escrito aqui, amado. Ouça e entenda isso. Em nome de Jesus, é com temor e tremor que eu digo isso. Tudo que Deus tinha que dizer, Ele disse, está aqui. E Ele fez que esta palavra chegasse a mim e a você hoje. E olha que tentaram, amados, destruir esta palavra. Olha que tentaram sumir com esta palavra. Mas Deus, Ele guarda a sua palavra. Ele guardou e fez chegar a mim e a você hoje aqui. Amém? Então assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Nós cremos. Diga, eu creio. Diga, eu recebo. Versículo 13, olha. Em lugar do espinheiro. Então, sabe, no lugar daquilo que te está, às vezes, te dando tristeza, aquilo que às vezes está, sabe, te incomodando, crescerá o cipreste. Em lugar da sarça crescerá a murta. E será isto glória para o Senhor, e memorial eterno que jamais será extinto. Amados, quando começar, receba para a sua vida o começo de tudo isso. Não vai mais parar. Não vai mais haver retorno, sabe, para espinheiro. Vai ser um memorial eterno e jamais será extinto. O homem muda, mas Deus não muda. Hebreus 4,15 diz: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Olha, igreja, este ministério, a Igreja Cristo Vive, ela tem raízes profundas no caráter de Deus. O que nós aprendemos e o que nós buscamos passar às ovelhas de Cristo, às famílias que Jesus traz para este ministério, é esse entendimento. Que a nossa vida aqui é por fé no caráter de Deus. É por fé na palavra que sai da boca de Deus. Porque nós sabemos que Ele não muda, que Ele não mudará, Ele é Senhor de senhores, Ele é Rei de reis, e continuará sendo o Deus soberano, Criador de todas as coisas. Então a Bíblia Sagrada, ela nos revela o Deus, o Jesus de ontem. Amém? Porque Paulo diz, Jesus é o mesmo ontem. Então, para conhecermos o Jesus de ontem, nós temos que conhecer o antigo pacto, a criação. Amém? E o Jesus de hoje, ele se revela em nós pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo é quem nos ensina e testifica no nosso espírito todas as coisas que estão escritas neste livro. E tudo isso, tudo que está escrito, nós sabemos e entendemos que será para sempre. Amém? Isso tudo será para sempre. Então, dessa forma nós conseguimos conhecer e entender quem é este Jesus de ontem, de hoje e que será o mesmo eternamente. Em Hebreus 13, versículos 5 e 6 diz: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Assim afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu, não temerei. Que me poderá fazer o homem? O Senhor é o meu auxílio. Diga isso: o Senhor é o meu auxílio. Diga: eu não temerei. Amém? Amém?
Em Hebreus 4,16, diz: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Amados, nós temos o livre acesso ao trono da graça de Deus. E nós devemos aprender isso, sabe? Por sermos confiantes no caráter de Deus, por sermos confiantes na palavra de Deus, nós não podemos ser tímidos para nos achegar diante de Deus para pedir conforme a sua vontade. Por isso nós devemos conhecer a vontade de Deus. Em Mateus 28:20 diz: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Quem disse isso? Jesus, aquele que é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Então, se o Senhor diz que está conosco e que Ele é o nosso auxílio, Ele diz para não temermos nada, então por que viver com medo? Então por que viver, muitas das vezes, ansioso? Viver preocupado? Se o Senhor nos diz que Ele é conosco, que Ele é o nosso auxílio, o Senhor é o nosso sustento. E sabe por que Deus diz tudo isso, igreja, em sua palavra? Para que você entre no descanso de Deus. O Senhor deseja que eu e você vivamos no descanso de Deus. Então 2018 para nós tem que ser um ano de descanso. Assim como foi em 2017, na vida de muitos que estão de fato arraigados nesta confiança e nesta fé. Tiveram um ano, talvez de altos e baixos, de situações adversas, mas se mantiveram no descanso de Deus. Porque assim o Senhor quer que vivamos a fé. Em Hebreus 13:7, olha o que diz: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus. Olha o que Paulo diz, amados. Ele diz para a igreja: olha, se lembrem dos vossos guias, aqueles que pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Nós somos um corpo, igreja. Nós somos uma família. E a sua vida, ela está dentro de um plano de Deus. A sua vida está ligada aos seus pastores. E isso é algo indiscutível. A nossa vida com Deus, ela passa pelos nossos líderes espirituais. Aquele que te prega a palavra de Deus, aquele que te ensina a vida da fé. E estar ligado ao anjo da igreja nos faz viver a plenitude de Deus. Estar ligado totalmente àquele que Deus colocou como anjo da minha vida, amados, é receber a segurança que a palavra me promete. Porque isso é Deus quem determinou. Então cada igreja, para cada igreja, Deus colocou um anjo para cuidar das ovelhas, das vidas que Ele mesmo traz, que Ele envia. E pensar que não precisa disso, uma pessoa pensar que não precisa de alguém para cuidar da sua vida espiritual com Deus, pensar que não precisa de um pastor, é dizer claramente que não precisa de Deus. Porque esta forma, este método
Quem determinou, quem estabeleceu foi Deus. Foi Jesus, que é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, ficar fora desta determinação, ficar fora deste plano divino, é dizer que não precisa de Deus. É não aceitar aquilo que o soberano determina. Então nós temos que ser imitadores daqueles que nos ensinam a respeito da fé em Jesus. Eu amo os meus líderes. Amo e amo. E não abro mão disso. Porque a palavra tem me ensinado isso. Aqueles que estão há mais tempo me ensinam isso, com seus exemplos de vida. Então, amados, esta igreja, ela é totalmente contra a cultura do mundo e nunca vai ser a favor da cultura do mundo. Essa igreja, graças a Deus, ela não busca favor político de ninguém e nunca vai buscar. Por quê? O Deus desta igreja, amados, é o Deus vivo e real. É o Deus Todo-Poderoso que governa nossas vidas e que começou esta obra, que sustentou esta obra e sustenta essa obra e que está levando esta obra adiante. Sem negociar com ninguém, sem depender de favor de ninguém. Então Deus é a nossa suficiência. É dele que nós dependemos para tudo. Nós passamos por muitas lutas aqui. Por muitas adversidades, por muitas situações contrárias. Não é, minha amada pastora? E em todas as vezes o Senhor nos deu a vitória. Em todas as vezes o Senhor mostrou o que é conosco, o que é por nós. Que foi Ele quem nos chamou, que foi Ele quem determinou este chamado santo. Então é muito importante, igreja, o membro amar a sua igreja e os seus pastores. É muito importante. Aquele que ama a Deus tem que entender isso. E se existe entre nós aqui algum tabu, alguma dificuldade com isso, isso cai por terra hoje em nome de Jesus. Por quê? Deus quer que a ovelha que ele traz ao aprisco ame o aprisco e ame os seus pastores. Isso é vontade de Deus. Amém? Então, aquele que está sendo liderado, aquele que está sendo pastoreado, aquele que está sendo ensinado na palavra de Deus, tem que amar aquele que está ensinando. Tem que amar a sua igreja, o seu ministério. Tem que ver Deus na sua igreja. Amém? Porque quem ama aquele que ama a Deus, ama a Deus. Quem agrada aquele que agrada a Deus, agrada a Deus. Então, não existe aqui a coisa de ser isolado, sabe? Aquela coisa de ser, não, eu fico no meu canto. Não, aqui não existe, não pode existir. Aqui nós somos um corpo, nós somos uma família, nós somos um time. E os pais, amados, devem ser exemplo para os filhos disso. Porque se os pais não amarem a sua igreja, não amarem os seus pastores, os filhos também não vão amar. Os filhos não vão respeitar, os filhos não vão ver a igreja de Deus como ela deve ser vista. Então são os pais que devem dar o exemplo para os filhos de como se ama a igreja e de como se ama e respeita os líderes. Para que os filhos cresçam amando a igreja e amando os seus pastores. Amém, igreja? Hebreus 13, versículo 9 diz. E tudo isso por quê? Porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Hebreus 13, 9. Não vos deixei envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto que vale estar o coração confirmado com graça e com alimentos, e não com alimentos,
pois nunca tiveram proveito os que com isto se preocuparam. Então Paulo está dizendo o seguinte, amados, olha, nós fazemos parte do novo pacto, nós fazemos parte da nova aliança, nós somos da reforma, nós não temos parte com nenhuma outra doutrina, e ponto final. É isso que Paulo está dizendo. Então nós não imitamos Moisés, nós não imitamos a lei, porque Paulo diz que aquele que está debaixo de lei está debaixo de maldição. Então nós não temos nada disso, nós não fazemos média com outros ministérios, nós não fazemos média com outras igrejas, nós não se envolvemos com outras igrejas. Por quê? Porque a sã doutrina é uma só e não tem parte com lei. Não tem parte com batismos, não tem parte com jejuns, não tem parte com pagar preço, não tem parte com nada que está instituído nos 613 pontos da lei mosaica. Porque estes 613 pontos da lei mosaica Jesus cravou no madeiro. Porque o fim da lei é Cristo para todo aquele que crê. E nós cremos que Cristo é o fim da lei. Por isso vivemos por fé. E não somos imitadores de Moisés, mas sim de Paulo. 1 Coríntios 11:1 diz: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Olha a autoridade deste apóstolo. Paulo foi o apóstolo dos apóstolos. Foi Paulo quem disse: a verdade de Cristo está em mim, e eu não abrirei mão desta glória. Ou seja, Cristo ressuscitado foi revelado somente a um. A quem? Paulo. Os outros conheceram o Cristo de Nazaré, o Cristo carne. Mas o Cristo ressuscitado foi revelado a Paulo, que foi levado ao terceiro céu e recebeu da boca do próprio justo o evangelho da graça de Deus, o qual Paulo mesmo diz: se nós mesmos, ou um anjo dos céus descer aqui agora e vos anunciar outro evangelho, o qual não seja o que eu vos anunciei, o que nós vos anunciamos, seja anátema. Ou seja, Paulo está dizendo: qualquer outro evangelho diferente daquilo que eu estou vos ensinando, seja rejeitado. Então aquele que não rejeita um evangelho que não tem nada a ver com o que Paulo ensinou, não está obedecendo a Jesus, que é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Por isso Paulo diz: a verdade de Cristo está em mim, e eu não abrirei mão dessa glória. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Olha a autoridade desse homem. Ele não disse: sede imitadores de Cristo assim como eu sou. Ele chama a responsabilidade para ele. Por isso ele diz: aquilo que vistes em mim, ouvistes de mim, aprendeste de mim, isso fazei, isso imitai. Amados, é maravilhoso isso. Por isso que a revelação da graça de Deus está nas 14 cartas de Paulo. Não está no livro histórico de Mateus, não está no livro histórico de Marcos, não está no livro histórico de Lucas, não está no livro histórico de Atos dos Apóstolos, não está. Está das cartas de Paulo, de Romanos a Hebreus. 14 epístolas. 14 epístolas escritas pelo apóstolo Paulo, o apóstolo da graça de Deus. Amados, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Assim nós estamos procurando fazer aqui. Imitar Paulo, conforme ele nos ensina. Então não se deixe envolver por outra doutrina. Nós todos aqui, a maioria, viemos da lei. Viemos ou não viemos? E o que nós éramos na lei? Destruídos. Sim ou não? Amados, para a glória de Deus, fazem 5 anos. Estamos caminhando para o 6º ano. Vamos entrar para o 3º ano de igreja. Graças a Deus. Amados, este altar tem sido governado pelo Espírito Santo, através de homens, mulheres tementes a Deus, que vivem a doutrina da graça de Deus.
Este altar não é atração. Este altar não é show. Este altar é a voz de Deus. Este altar é a boca de Jesus, que nos ensina o que devemos viver. Então, quando você não segue o seu líder como a Bíblia ensina, quando você não ama o seu líder, e você se permite envolver com outras doutrinas, Jesus não é o mesmo ontem, não é o mesmo hoje, não é eternamente. Porque em 2 Timóteo 4, 3 a 5 diz: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Amados, quem não quer a verdade, procura o que quer ouvir, sim ou não? Seja sincero e diga, sim ou não? Quem não quer a verdade, quem não quer se adequar à verdade, quem não quer colocar a sua vida dentro da verdade, procura outros lugares para ouvir falar de Deus. Sim ou não? E se recusarão a dar ouvidos à verdade. Amados, a gente vê isso aqui. Pessoas que passaram por aqui, não ficaram. Por quê? Se recusaram a dar ouvidos à verdade. Podem colocar, sabe, a culpa em mim, porque eu sempre pago o pato. O pastor sempre paga o pato, amados. Podem colocar a culpa em mim, mas a verdade é essa aqui, ó, que já está escrito há muito tempo, há mais de 2000 anos, pelo apóstolo Paulo. Pessoas que se recusam a dar ouvidos à verdade. Como eu ouvi dias atrás. Não, porque naquele tempo, né, a coisa é diferente. Agora os tempos são outros. Que isso? O meu Jesus, amados, é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. E ele não muda. Então, se tem pessoas que querem, sabe, adaptar a palavra no seu estilo de vida, então, de fato, não é aqui mesmo o lugar. Porque aqui nós adaptamos a nossa vida à palavra de Deus, como a palavra manda. E nós não nos recusamos a dar ouvido à verdade. Pelo contrário, a gente fica cada vez mais atento. Por quê? Foi a minha oração por muito tempo. Senhor, eu quero a tua verdade. Lá na lei, quando eu era pastor da lei, ia para o monte. Graças a Deus a gente não vai mais. Porque o que tem de onça aí agora, tá um perigo esses montes aí, amado. Verdade. Esses dias teve um abençoado que mandou um áudio para mim. O pastor Juninho, queria avisar o senhor, que eu não sei se o senhor está indo para o monte. Foi avistado ali no matão da Bela Vista, ali, na Bela Vista, uma onça parda lá de 1 metro quase de comprimento, por uns 70 centímetros de altura. Cuidado, se o senhor está indo para o monte. Eu só agradeci a informação, não entrei em detalhes, né? Eu falei, não vou falar que não estou indo mais para monte. Mas, naqueles tempos que a gente ia lá, aqueles barulhos lá, lembra, meus irmãos? Meu irmão Gerson, que vocês ficaram lá com a lanterninha procurando lá, já podia ser uma onça lá naquela vez, lá, e Deus nos dando livramento. Amados, a minha oração sempre foi, Senhor, me dá a tua verdade. A minha oração sempre foi essa, Senhor, a tua verdade é o que me basta. E um dia a verdade chegou. Chegou para a minha vida e chegou para a tua vida, graças a Deus. Nos tirou da escravidão da lei. E nós não nos recusamos a dar ouvidos à verdade. Não nos entregamos às fábulas. Versículo 5. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas. Suporta as aflições, faz o trabalho de evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Então nós estamos aqui, igreja, para cumprir o ministério diante de Deus. Amém? Nós não estamos aqui para, sabe, porque temos que estar. Nós não estamos aqui com medo do inferno. Não estamos aqui com medo do diabo. Não estamos aqui, sabe, para irmos para o céu, porque nós somos do céu. Amém? A Bíblia diz que nós somos cidadãos dos céus. Você tem dúvida disso? Não, eu também não. É para lá que nós vamos voltar. Jesus na cruz nos salvou. Você diga glória a Deus.
temos que viver a sã doutrina, e a sã doutrina é a graça de Deus. Amém? Um sábio não se envolve com heresias. Um sábio não aceita nem um pouquinho de fermento na sua vida espiritual. Aquele que vive das obras da lei está debaixo de maldição. A Bíblia diz: o meu justo viverá por fé. E isso é a graça de Deus. Fora da graça de Deus não é viver por fé. Isaías 43, 13 e 19 diz: ainda antes que houvesse dia, eu era. E nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Versículo 19: eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Amados, a sua vida vai mudar. A sua vida vai ser transformada. De tal modo, amado, que você vai ficar... Amados, se contar, amados, não vão acreditar. Em 2 de Reis, capítulo 6, versículos 11 a 17, olha o que diz a palavra do Senhor. Porque, amados, tem muita coisa que você ainda não está vendo, e Deus vai mostrar para você. Então, tendo-se turbado com este incidente, o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Ele disse, ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Amados, tudo que o rei falava, o profeta Eliseu em espírito pegava a palavra e entregava para o rei de Israel. Está entendendo? Então Deus fazia isso pela vida do profeta. E tudo que o outro rei inimigo ia fazer, o profeta Eliseu falava para o rei de Israel: olha, vai ser assim, 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 porque Deus revelava para o profeta aquilo que o rei inimigo falava na câmara de dormir. Então, olha, o versículo 15 diz: tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus, Eliseu andava com o moço, e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Olha o medo, o desespero, a dúvida, a insegurança, o que faz. O moço que andava com o homem de Deus viu aquelas tropas, viu aqueles inimigos e: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Amados, o moço viu só o que os olhos carnais conseguiam ver. Mas Eliseu orou e pediu: Senhor, abra os olhos dele para que ele veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo. Amado, tem muita coisa acontecendo na tua vida espiritual que você não está vendo. O inimigo, você está vendo talvez o inimigo de frente com você, assim como viu o moço. Mas o Senhor, nesta noite, Ele vai abrir os teus olhos para você ver os anjos
os cavalos, os carros de fogo que estão lutando a teu favor nesta peleja. Porque o profeta disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que estão com eles. Mais são os que estão a teu favor. Maior é o que está com você. Em Apocalipse 21, versículos 5 e 6 diz: e aquele que está assentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Amados, escreve. 2018 vai ser um ano diferente na tua vida. Em nome de Jesus eu profetizo, amados, com a mão direita, com a boca de profeta, em nome do Senhor Jesus, 2018 será um ano de alegria, um ano de risos, um ano do novo de Deus se manifestando no teu lar, na tua casa, na tua família, no teu trabalho, na tua vida profissional, na tua vida financeira, no teu casamento, na tua vida ministerial. Em nome de Jesus eu profetizo o sucesso para a tua vida, em nome do Senhor, porque aquele que está sentado no trono diz: eis que faço novas todas as coisas. Disse-me ainda, aleluia, glória a Deus. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Voltando para Eliseu, capítulo 6 de 2 Reis, 18 a 23. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te esta gente de cegueira. Feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Olha a oração do profeta. Teve a resposta de imediato do Senhor. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem esta a cidade. Segui-me, e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. Tendo eles chegado a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre os olhos destes homens para que vejam. Abriu-lhes o Senhor os olhos e viram, e eis que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou Eliseu: feri-los-ei? Feri-los-ei, meu pai? Respondeu ele: não o ferirás. Fere aqueles que fizeres prisioneiros com a tua espada e o teu arco. Porém a estes manda pôr-lhes diante pão e água, para que comam e bebam e tornem a seu senhor. Ofereceu-lhes o rei grande banquete, e comeram e beberam. Despediu-os e foram para o seu senhor. E da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Amados, o Senhor vai confundir os teus inimigos. E você vai despedi-los em paz. Você vai despedi-los em paz. Porque assim é a vontade do Senhor na nossa vida. O Senhor mostra o seu poder através da nossa vida aos inimigos dele. Porque os nossos inimigos são os inimigos de Deus. Amém? E o Senhor mostra a sua glória através da nossa vida. Isaías 43, 1 a 3 diz: mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Coloca teu nome aí, amado e amada. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome. Tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sebá por ti. Tu és precioso para Deus. Tu és preciosa para Deus, amados. E Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. A nossa vida só tem sentido quando estamos em Jesus. Nós só temos a real segurança quando estamos verdadeiramente em Jesus.
Isaías 41, 10 a 16. Aleluia. Aqui começa o início da palavra profética para a nossa vida, para o ano de 2018. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Não temas, porque eu sou contigo. Rei calaba, chorei balabas. Rei manderei calaba, chorei manderei. Rei. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti. Serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão. Aos que pelejam contra ti, buscá-los-ás, porém não os acharás. Serão reduzidos a nada, e a coisa de nenhum valor os que fazem guerra contra ti. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Não temas, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel. Eu te ajudo, diz o Senhor, o teu Redentor, é o Santo de Israel. Eis que farei de ti um trilho cortante novo, armado de lâminas duplas. Os montes trilharás e moerás, e os outeiros reduzirás a palha. Tu os padejarás, e o vento os levará, e redemoinho os espalhará. Tu te alegrarás no Senhor, e te gloriarás no Santo de Israel. Igreja, a palavra do Senhor é para sempre. O Senhor é contigo por onde quer que tu andares. O Senhor diz para você: não temas. Eu te tomo pela tua mão e eu te ajudo. Eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te sustento. E não se preocupe com aqueles que ainda tentam pelejar contra ti. Eu farei de ti um trilho cortante e novo. Nada vai impedir o teu progresso em 2018. Nada vai impedir o teu crescimento com Deus em 2018. Nada vai impedir os planos de Deus para a tua vida em 2018. Ele é o mesmo de ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele é o mesmo para 2018 e para todo sempre. E que você segure nisso. Que você se sustente nestas verdades. No caráter de Deus que é imutável. Porque Ele diz para ti: não temas, porque eu sou contigo. Que assim seja, porque assim disse o Senhor.